Enquanto Mulder discorre sobre o trauma que lançou o personagem na sua busca eterna da noite em que a sua irmã desapareceu, foi levada por algo que ele não conseguia e ainda não consegue compreender, nós vemos uma luz surgir no céu escuro. Leva alguns segundos para que esse objeto que emana aquela luz seja discernível. É um helicóptero que pousa cheio de militares. Uma ambulância militar se aproxima e os soldados transportam para ela o Mulder em uma maca, quase completamente coberto. Ele é levado para o que parece ser um hospital militar. Os médicos correm, uma junta está ao redor dele agora e um desses médicos diz que a temperatura corporal do agente é 30 graus. Os batimentos dele estão muito fracos. Ele está à beira da morte. Então os médicos decidem que precisam colocar o Mulder numa banheira. Caso contrário, vão perdê-lo. É quando a Scully entra às pressas no local, mas os soldados tentam impedir a gente de entrar. Ela explica que precisa entrar, que não há tempo. O seu parceiro vai morrer se eles não agirem rápido, se deixarem que os médicos sigam com que eles acham, muito erroneamente, ser o certo. Enquanto tudo isso acontece, nós ouvimos o Mulder dizer na narração em off que se morrer agora, ele vai morrer com a certeza de que a sua fé está correta. Bem-vinda, criança, ao review de Arquivo X. Exibido originalmente em 10 de fevereiro de 1995, A Colônia é o 16º episódio da segunda temporada e volta com a mitologia de Arquivo X com uma força emocionante, impressionante, realmente empolgante, criança. A direção ficou com o Nick Mark e o roteiro foi escrito pelo Chris Carter a partir de uma história desenvolvida por ele mesmo, Chris Carter, e pelo David Duchovny. Essa aqui foi a primeira contribuição do David Duchovny creditada na criação de um episódio. A ideia inicial do ator era apresentar um caçador de recompensas alienígena. O Carter, então, resolveu incorporar Samantha à trama e transformar essa história, esse caso, numa expansão bastante importante da história do próprio Mulder. A Colônia abre uma narrativa que só vai ser concluída em Endgame, o próximo episódio. A série já tinha usado uma história em 2 partes antes, com Duane Barry e Ascensão, por exemplo, e esse episódio duplo aqui, confirma esse formato que acabou se tornando recorrente nos capítulos mais ambiciosos da mitologia de Arquivo X. Também aparecem pela primeira vez o Bill e a Tina Mulder, os pais do agente, interpretados pelo Peter Donat e pela Rebecca Tullan. E o ator Brian Thompson, que estreia como o caçador de recompensas alienígena, personagem que se tornaria muito importante para a trama e retornaria em momentos decisivos da série. O episódio anterior, Ossos Frescos, acabou uma sequência enorme de casos independentes. Então, a Colônia recoloca a conspiração extraterrestre no centro da temporada, no centro da série, e recupera alguns elementos que estavam adormecidos desde o frasco Erlenmeyer, o episódio final da primeira temporada. Sangue verde, corpos e personagens idênticos, experiências clandestinas, destruição de provas, isso tudo volta ao centro da narrativa. E dessa vez esses elementos sugerem um conflito de organizações entre grupos extraterrestres, entre grupos alienígenas. A história começa no Ártico 2 semanas depois dos acontecimentos principais. O Mulder chega a esse hospital de campanha com hipotermia grave e a Scully impede os médicos de aquecerem o personagem. A narrativa retorna então ao início do caso, 2 semanas depois. Tem esse homem que ele é retirado do mar de Beaufort depois da queda de um objeto luminoso do céu. Pouco depois disso, um médico em uma clínica na Pensilvânia é assassinado por esse mesmo cara que foi retirado do mar, que utiliza uma arma semelhante a um estilete e logo depois ele incendeia o local. O Mulder recebe por e-mail os obituários de 3 médicos mortos em diferentes cidades do país e todos eles tem o mesmo rosto. A investigação começa com a hipótese de ataques contra clínicas de aborto, um assunto que era muito presente no noticiário americano daquele período. Aliás, essa era uma
arma de narrativa muito usada em Arquivo X. Incluir o noticiário real que o espectador estava vendo naquele momento nas televisões e nos jornais, de forma a puxar a atenção desse público para uma história fantástica. Isso tem tudo a ver com as teorias da conspiração que a série gostava de abordar. Olha a força disso, criança. Pegar uma notícia comum e plantar a semente ficcional conspiratória nas mentes das pessoas. Nesse mesmo escopo de utilização do noticiário como fonte de ideias e discussões também, nós temos a Scully comentando disparos recentes contra a Casa Branca numa provável referência ao ataque cometido por Francisco Martín Duran em outubro de 1994. Bom, mas vamos voltar ao enredo. A pista do Mulder conduz os dois agentes a um outro homem idêntico aos 3 assassinados anteriormente, o Aaron Baker, que desaparece antes de explicar sua ligação com as outras vítimas. E logo em seguida surge esse cara, o Ambrose Chappell, que se apresenta como agente da CIA e conta uma história que parece puro suco conspiracional. Ele afirma que os médicos faziam parte de um programa soviético de clonagem criado durante a Guerra Fria e que eles estavam posicionados ali dentro do sistema de saúde americano. Mulder aceita trabalhar com Chappell, mas a Scully percebe algumas inconsistências na história. A investigação então acaba se dividindo quando Mulder recebe um chamado dos pais dele. Uma mulher apareceu na casa da família e ela alega ser a Samantha, a irmã desaparecida 22 anos antes. O negócio é que nós já tínhamos visto essa moça se escondendo no apartamento de um dos clones. E a nossa apreensão sobe 10 níveis de tensão. Aqui em A Colônia nós temos uma ligação muito forte com o frasco Erlenmeyer, como eu disse, que vai além do sangue verde. O episódio que encerrou a primeira temporada revelou experiências com material genético extraterrestre, organismos mantidos em tanques, agentes dispostos a eliminar qualquer prova. O Mulder e Scully chegaram lá naquele episódio muito perto de demonstrar a existência de uma força de vida alienígena, mas eles perderam a evidência. O Garganta Profunda acaba assassinado, os Arquivos X acabam fechados. O conhecimento conquistado pelos agentes naquele episódio permaneceu restrito à experiência pessoal deles. A Colônia retoma essa biologia alienígena e amplia o quadro. Os homens idênticos possuem origem, interesses e uma organização própria, mas não dá para cravar ainda que eles são alienígenas. Talvez sejam clones humanos alterados geneticamente. Já o assassino que persegue esses clones, esse tem claramente uma origem alienígena e parece responder a uma autoridade externa. A missão desse personagem talvez envolva a eliminação de desertores, talvez, ou de um segmento dissidente de alienígenas. A série introduz a ideia de uma sociedade extraterrestre com hierarquias, regras, dissidências, instrumentos de repressão. A conspiração humana passa a ocupar uma parte de um conflito muito maior, que até aqui nós não tínhamos muita ideia dela, ou não tínhamos nenhuma ideia. O título também define o método dessa presença. A colonização ocorre dentro das estruturas humanas. Os clones trabalham em clínicas, dominam conhecimentos científicos, vão se espalhando por diferentes cidades. O caçador entra em prédios oficiais, apresenta documentos, assume identidades. A ocupação ocorre por infiltração, reprodução, substituição. Quando os agentes percebem a dimensão do caso, os alienígenas já aprenderam a circular entre nós. Eu entendo que o caçador é a grande criação do episódio. O possível retorno da Samantha é intrigante, sim, mesmo que a gente fique desconfiado da legitimidade disso. Mas não é tão impactante quanto o caçador. Até esse ponto da história de Arquivo X, os principais adversários da mitologia eram homens ligados ao governo, militares, cientistas, funcionários protegidos por instituições, o canceroso. Já o personagem vivido pelo Brian Thompson, ele apresenta uma autoridade de outra natureza.
Ele parece possuir uma função definida dentro de uma sociedade alienígena que sondava os episódios da mitologia, mas que a gente não percebia de fato antes. E nesse sentido, ele cumpre uma missão específica também, a de extermínio. A expressão caçador de recompensas, que é usada pela Samantha numa determinada cena do episódio, sugere que existem crimes reconhecidos, fugitivos procurados, uma estrutura capaz de enviar agentes para outros planetas. E tem mais, a habilidade de assumir qualquer aparência transforma a limitação humana de reconhecimento numa forma de perigo. Um distintivo, um uniforme ou o rosto de alguém conhecido, isso tudo deixa de ser qualquer garantia de identidade. Essa capacidade aproxima o personagem do T-1000 de O Exterminador do Futuro 2, ao mesmo tempo que, ironicamente, o ator Brian Thompson lembra o Arnold Schwarzenegger, o T-800 do filme. Aliás, até o andar do caçador parece emular o Exterminador clássico, especialmente pela presença física, pela impassibilidade, pela perseguição contínua. Então nós temos Arquivo X usando a metamorfose do caçador para atingir o centro da relação entre o Mulder e a Scully. E a arma do personagem que reforça a estranheza da natureza desse cara. A haste atinge a base do pescoço das vítimas e faz brotar o sangue verde delas. Esse mecanismo, na verdade, era retrátil, óbvio, a ponta se recolhia quando era pressionada contra o ator vítima, como facas cenográficas. Bom, e uma mangueira de ar era escondida junto ao braço do Thompson e que fazia brotar esse sangue verde. Uma curiosidade a mais sobre o som que a arma fazia ao ser acionada. Depois de vários testes, o coprodutor Paul Rabin, ele produziu com a própria voz aquele ruído do dispositivo. E se você gosta desse lado de Arquivo X com alienígenas, experiências científicas, novos mundos, ameaças escondidas sob a aparência cotidiana, deixa eu te fazer um convite rapidinho aqui. Que tal você conhecer 2 séries publicadas pela Tramatura que tratam justamente disso? A primeira delas é a científica ficção que reúne autores clássicos de ficção científica e contemporâneos também do gênero. E também a Fronteiras da Imaginação dos escritores J.C. Carbel e Marcos Ferrer, 2 autores brasileiros que trazem para nós um universo maravilhoso, fantástico mesmo, de aventuras de ficção científica. Os livros estão no site da editora, pelo link da descrição aqui desse vídeo e nos cards de produtos da lojinha aqui no canal. E agora, de volta ao episódio. A colônia apresenta o Bill e a Tina Mulder e a casa da família em Martha's Vineyard. E aqui cabe mais uma curiosidade, criança. O Mulder nasceu em Shellmark. A gente já viu isso num dos primeiros episódios de Arquivo X, o 4º da primeira temporada. Conduit, aquele do garotinho que fica escrevendo zeros e uns em várias folhas de papel, recebendo mensagens estranhas de uma televisão passando estática. Isso depois que a irmã dele, desse garotinho, também é abduzida. Shellmark é uma das 6 cidades da ilha Martha's Vineyard, pertencente ao estado de Massachusetts. E se você não ligou o nome à pessoa, ou à ilha, Martha's Vineyard foi a ilha em que o filme Tubarão, do Steven Spielberg, foi filmado. No filme, a cidade atua, digamos assim, com o nome de Emmett. Várias cenas de tubarão, inclusive, foram filmadas na cidadezinha de Shellmark. Bom, o Bill Mulder, o pai do agente, ele recebe o filho com um aperto de mão meio frio, estranho. A gente consegue perceber essa frieza do personagem, que ele mantém uma distância que diz muito sobre a relação dele com o filho, a relação dos dois. Ele também aparece fumando seguidamente numa composição de cena que nos lembra muito as entradas do Canceroso na série. A série ainda não explica o passado do Bill Mulder ou a sua ligação com a conspiração, mas já associa subliminarmente aquele ambiente familiar a segredos que o Mulder e nós ainda desconhecemos. Eu vou ser muito sincero aqui, quando eu assisti a esse episódio pela primeira vez e ainda não sabia das ligações do Bill Mulder com a conspiração, eu não fiz qualquer associação dele com o Canceroso, Mas olha como o Chris Carter já havia plantado essa conexão muito antes. O Bill Mulder parece agir exatamente
Como o canceroso, nós temos aqui um episódio que tem um vínculo muito forte com a identidade, mas de uma forma invertida, exponencializada. Nós temos vários médicos com o mesmo rosto e corpo, caçados por um agente que troca de corpo e rosto. Nós temos a Samantha Mulder, que retorna, sabe-se lá de onde, se é que ela é quem diz ser. O senso de identidade vai se degringolando num caos de possibilidades que culmina na cena do quarto de hotel lá no final, com a Scully abrindo a porta para o parceiro e atendendo ao telefone em seguida para descobrir que o Mulder, ele mesmo, o seu parceiro que está ali na sua frente, ele está ao mesmo tempo do outro lado do telefone perguntando para ela onde ela está. A cena usa pouquíssimos elementos, um corredor, uma porta, um telefone, os dois atores. Só que o efeito que isso causa em nós, o impacto em nós, é extremamente eficiente e vem da informação acumulada durante o episódio. Nós já conhecemos a capacidade do caçador de trocar de identidade e nós entendemos o perigo alguns segundos antes da Scully. Agora algumas curiosidades sobre a colônia antes de a gente fechar esse arquivo aqui. A primeira delas é que nós temos revelado o endereço eletrônico, o e-mail da Dana Scully, na cena em que ela liga para o Mulder por volta de 15 minutos e 40 segundos do episódio, logo depois de o Skinner tirar o caso dos dois. Anota aí para o caso de você ter alguma informação de um caso estranho para enviar para a gente. d_scully@fbi.gov. Na verdade, esse aqui é um detalhe bastante simbólico e fortuito ligado aos primeiros anos da popularização da internet. Outra curiosidade interessantíssima, o ator Darren McGavin, protagonista da série Kolchak, uma das principais fontes de inspiração para Arquivo X, foi procurado para interpretar o Bill Mulder, o pai do agente Mulder. Infelizmente o ator não estava disponível e o papel foi dado para o Peter Donat. Anos depois, o Kolchak original entraria na série Arquivo X como o Arthur Dales, o verdadeiro pioneiro do oculto no FBI, consagrado como o pai dos Arquivos X muito antes do Fox Mulder sequer sonhar com a agência. O Dales foi designado nos sombrios anos 1950 da Guerra Fria para investigar casos sem solução. E foi ele quem descobriu o segredo por trás da icônica letra X. Os relatórios misteriosos eram guardados em gavetas marcadas com essa letra X porque as outras pastas, as outras gavetas com outras letras, elas estavam lotadas. Tem mais coisa interessante sobre o Dales, esse personagem, inclusive sobre os irmãos dele, que também se chamam Arthur. Mas a gente fala disso quando chegar a hora deles. A colônia funciona como uma abertura de história e assume plenamente essa condição. Vários conflitos permanecem suspensos para o episódio seguinte, Endgame, e parte dessa avaliação aqui depende inclusive da conclusão apresentada na continuidade da história. Ainda assim, esse episódio aqui realiza muita coisa em pouco mais de 40 minutos. Ele recupera a biologia de O Frasco Erlenmeyer, introduz o caçador, apresenta os pais do Mulder, devolve a Samantha narrativa, transforma a presença alienígena numa sociedade com disputas internas. O episódio também encontra um ponto preciso de contato entre a mitologia e os personagens. A colonização ameaça a Terra por meio de corpos copiados, identidades roubadas. O Mulder, ele se torna vulnerável porque ele deseja reencontrar a irmã. A Scully termina presa com uma criatura que usa o rosto do parceiro, pessoas muito próximas. A conspiração então alcança força quando ela invade relações pessoais e explora a confiança necessária para que essas relações existam. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acreditou que a Samantha realmente tinha retornado? E em que momento você percebeu que o agente da CIA, o Ambrose Chappell, era o caçador? Deixa aqui embaixo os seus comentários, criança, a sua resposta. Aproveita para curtir esse vídeo aqui, compartilhar com outros fãs, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Essas ações ajudam o YouTube a recomendar as nossas análises para mais pessoas e permitem que a série continue crescendo, essa série de reviews aqui, porque Arquivo X a gente já sabe que vai continuar. Então, até o próximo episódio, que eu tô doido para rever e recomendar para você. A gente segue diretamente para Endgame, então, e a conclusão dessa história.